Olá, relações humanas. Eis a grande questão da nossa existência. Hoje eu vou falar sobre a personalidade prepotente ou arrogante. As duas, as duas questões, praticamente, elas funcionam quase que como sinônimos, mas existem algumas nuances e algumas diferenças. Por exemplo, prepotente, ele olha basicamente isso, ele olha de cima para baixo, ele espeta de cima para baixo, enquanto que o arrogante, ele espeta para frente, para os lados e também para trás. O prepotente, ele revela potência, conhecimento em tudo, o que nós sabemos que não é verdade. Enquanto que o arrogante, ele se preza basicamente em não ouvir ninguém. E o arrogante, de forma especial, a gente consegue desmascará-lo de forma muito simples. Basta a gente fazer algumas perguntas baseado no que ele mesmo está falando e a gente vai perceber que logo, logo ele cai também numa armadilha. O prepotente, ele também se diz conhecedor de tudo. Ele se acha conhecedor da ciência, ele se acha conhecedor da física, da matemática, da química, ele é entendedor de política, de futebol, de guerra, né? Especialmente de guerra. Então, ele também é traído, porque em algum momento da fala, ele vai cair também em algumas ciladas, porque a pessoa, quando fala e simplesmente está colocando ali talvez uma opinião sem assumir um lado, fica mais fácil para você entender que a pessoa está fazendo uma análise. Mas isso não é o caso do prepotente. O prepotente, geralmente, ele vai descrevendo e vai assumindo uma bandeira, vai assumindo um lado, e logo, logo ele cai na questão da arrogância. Né? Se ele está, por exemplo, numa roda, num grupo, ele também é aquela pessoa que toma a palavra e praticamente não deixa ninguém falar. E logo que as pessoas se calam e ficam olhando, outros já não dão mais atenção, aí ele começa a falar sobre si. Ele começa a falar que viajou, que conheceu tal lugar, que fez tal negócio, que ganhou, que comprou isso, que comprou aquilo. E é muito difícil você fazer uma incursão, é muito difícil você penetrar no mundo dele, né? E ambos, mais um pouco prepotentes, são pessoas extremamente despóticas e também são pessoas opressoras e que carregam também no bojo a questão da insensibilidade, embora passeiam por vezes, né, com a questão de ser humilde, né, da humildade, mas no fundo, você pode perceber que é aquela pessoa que bate no peito e diz, olha, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Vamos dizer assim. Então, eu diria que são pessoas que espantam logo na primeira impressão, né? E falar sobre impressão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está no meio de pessoas desconhecidas, a gente precisa cuidar, porque a gente nunca vai ter a segunda chance de deixar a primeira impressão. Então essas pessoas, tanto o prepotente quanto os arrogantes, né, carregam essas personalidades, elas repelem, espantam as pessoas que estão ali. São pessoas que você já percebe que, ó, esse aqui, de forma muito especial, não dá para desenvolver uma amizade, porque também não carregam nenhum tipo de simpatia. Pelo contrário, são pessoas completamente antipáticas. Além disso, são pessoas que carregam uma baixa autoestima e que simulam, né? Simulam o tempo todo
essa prepotência, essa arrogância, justamente para encobrir o seu lado inferior. E essas pessoas, quando elas estão sós, são pessoas que sofrem muito, porque no final de tudo, elas não conseguem construir relações sólidas por muito tempo, e então são pessoas que vão, as pessoas vão passando pela vida delas e ninguém fica, né? E por conta dessa prepotência e dessa arrogância, porque a gente é, na verdade, seletivo. A gente quer o lugar de fala, a gente também quer receber essa empatia, né? Relacionamento é química, né? E eu diria que também tem um aspecto interessante, que são pessoas que não conseguem lidar com o poder. Se essas pessoas recebem um tipo de cargo, elas logo se enchem de arrogância e se acham assim os verdadeiros donos do mundo, né? Eu trabalhei alguns anos na marcenaria e às vezes o aspecto mais difícil de alguns trabalhos era justamente o aspecto de acesso aos lugares, né? Especialmente quando era prédio, você tinha que passar pelo porteiro e era um verdadeiro sofrimento por ver a arrogância de algumas pessoas que, sem nenhum escrúpulo, elas faziam de tudo para poder se agarrar às leis do condomínio e não permitir que você entrasse, né? Então, às vezes, lugares difíceis de estacionar e os condomínios geralmente não permitem que você entre de carro e eles estão certos por isso. Mas essas pessoas aí são verdadeiros bloqueadores, né? Impedindo com que as pessoas tivessem acesso. Eu me lembro de uma história que o menino, e hoje grande pastor lá na Oitava, o Israel, ele mudou-se recém-casado para um prédio e logo de cara ele se encontrou com a verdadeira bruxa do 71. E essa mulher, ela é um problema para todas as pessoas. E ele não teve outra coisa a fazer senão vender aquilo ali e mudar-se. Tal foi o nível de toxicação ali, né? E depois um dia eu fui comprar alguma coisa com ele na padaria e ele então diz: olha aí, tio, aquele prédio ali, aquele apartamento lá é daquela mulher que eu te falei. Então, assim, todo úmido, porque ela simplesmente não permite que ninguém entre lá para fazer qualquer tipo de reforma, né? E por último, tanto o prepotente quanto o arrogante, eles têm também um traço de borderline, né? Que são aquelas pessoas que caminham no limite da bipolaridade, né? Que, aliás, é um tema que eu vou também discorrer, quem sabe, na próxima mensagem, falando sobre essa personalidade bipolar, e como muitos pensam, isso não está limitado ou cercado por comunidades separadas do meio social. Isso está livre e solto. E muitas das vezes nós estamos convivendo com pessoas que são bipolares, né? E a gente percebe que nas comunidades, nas igrejas, isso é muito comum, né? Até porque a igreja atrai todo tipo de pessoas que são adoecidas, né? Eu sempre carreguei comigo e sempre verbalizei que o maior metro quadrado de pessoas complicadas, malucas, bipolares é justamente dentro da igreja, né? E isso não é ruim, mas a gente tem que ter esse conhecimento, a gente precisa saber disso para a gente tomar as devidas precauções, porque o prepotente muitas vezes ele está ali escondido atrás da sua própria doença, e em algum momento em que você mexe com ele em alguma coisa que lhe fere sob o aspecto emocional, ele vai simplesmente surtar com você, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas são tão apegadas ao que tem, apegadas ao dinheiro, que qualquer possibilidade que ela vê no sentido de ela perder alguma coisa, ela simplesmente surta, atropela, então você não vai identificar, a gente não tem esse tipo de formação para identificar esse traço borderline, né? A gente não tem assim uma expressão tão boa quanto no inglês, né? Infelizmente.
Mas o borderline, ele caminha toda hora na tangente, querendo ali entrar naquele mundo de uma outra frequência, né? E por falar em frequência, o que acontece é que quando a gente encontra alguém na nossa frequência, né? E para a gente ter uma boa relação, uma boa comunicação, a gente tem que estar na mesma frequência. Mesma questão ali do controle aéreo, né? Quando a pessoa sai, decola, o piloto, né, a sua aeronave, ele já muda de frequência, então ele vai para o departure, né, que é o controle que vai colocar ele na altura certa e depois ele vai partir. Ele vai seguir então a carta. Mas se ele esquece de mudar a frequência, ele simplesmente perde a comunicação. E a pessoa prepotente, ela tem essa questão do atrito que ela coloca e que a gente perde completamente a comunicação com ela, né? E aquela coisa de você tentar ficar na retaguarda o tempo todo, porque você precisa se defender, porque ela ataca com o seu pressuposto conhecimento sobre tudo. O que acontece? Ela na sua arrogância, ela tenta diminuir você o tempo todo, o que dificulta em muito a relação com essas pessoas, né? Então, está aqui de forma bem superficial, uma questão aí também para a gente pensar, repensar, e também identificar essas pessoas que são bipolares, né? Então, amanhã a gente vai ter um outro vídeo e eu espero encontrar você aqui.